Bem, então, prosseguindo, é um tema que vocês já viram, né? Acho que ano passado, se não me engano, né? É a questão das mudanças de fases da água, ou seja, ou de estado, na mudança do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, etc. Bem, a água, ela pode passar de uma fase para outra por causa da temperatura, também da pressão. É que até então vocês só tinham visto a mudança de fase por causa da temperatura, mas a pressão também é importante, né? Bem, temperatura, vocês viram já no estudo de geografia, é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas estão, por isso elas se afastam mais umas das outras. Quanto menor a temperatura, mais calminhas as moléculas estão, menos agitadas, por isso elas ficam mais próximas uma das outras, né? Pois bem, o desenho que eu reproduzi abaixo lá do livro, ele mostra quais são essas mudanças de estado. Olha lá, a gente pode de cara ver o seguinte, olha, aqui a temperatura aumenta, gelo passa para água, passa para gasoso, a temperatura está aumentando. Quando a temperatura está aumentando, eu tenho aqui de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, para vapor, vaporização, né? Ou então, quando é direto, não é muito comum isso acontecer, mas pode, de sólido direto para gasoso, é a chamada sublimação, né? E também, agora o inverso. Olha aqui, do gás para o líquido, do líquido para o sólido. Aqui a temperatura está diminuindo e as mudanças são do gasoso para o líquido, condensação. É o que vocês viram, por exemplo, lá do ciclo da água, lembram? A água evapora, sobe como vapor d'água, gasoso. Quando chega na parte mais fria, baixa a temperatura, ela condensa e volta a virar água. É assim que funciona o ciclo da água, né? Ocorre essa condensação. Do líquido, se a temperatura baixar mais ainda, vai virar sólido, solidificação. Ou então, se passar diretamente do gasoso para o sólido, é a chamada ressublimação. Então, não esqueçam disso, que vai ser cobrado de vocês. Aqui, ó, ele está aumentando a temperatura, aqui está reduzindo a temperatura. Quando aumenta, ocorre a fusão e depois a vaporização. Ou então, direto à sublimação. Quando diminui a temperatura, você tem a condensação ou a solidificação, ou se for direto a ressublimação. Isso é importante, tá? Bem, a fusão da água, que é quando passa tá aqui de sólido para líquido, ela ocorre a 0 graus Celsius no nível do mar. Observem que o livro de vocês menciona no nível do mar. Por quê? Vou já explicar, tá? Nessa mesma temperatura, ou seja, em 0 graus Celsius, ocorre no nível do mar a solidificação, o inverso, né? É quando passa de líquido para sólido. Por que fala no nível do mar? Olha só, tem a pressão do ar em cima. O ar, ele pressiona, ele força as moléculas a ficarem juntas, né? Então, quanto maior a pressão, mais a facilidade, digamos assim, de ficar sólido, né? Quanto menor for a pressão, mais fácil de passar para líquido ou de passar para gasoso. Então, assim, por exemplo, olha, aqui, de sólido para líquido é 0 graus Celsius no nível do mar. Mas se você subir numa montanha que a pressão é menor, essa temperatura já vai ser maior. É mais fácil passar de sólido para líquido, portanto, já não vai ser 0 grau, vai ser um pouco diferente a temperatura. Da mesma forma aqui, olha, a vaporização no nível do mar, né, ou seja, é líquido para gasoso, né? A vaporização no nível do mar ocorre a 100 graus Celsius, mesmo a temperatura que ocorre inverso, de gasoso para líquido. Mas olha só, 100 graus Celsius, repito aqui, vaporização no nível do mar. Mas se você estiver numa temperatura mais elevada, numa altitude mais elevada, que diminui a pressão, é mais fácil vaporizar, é mais fácil separar as moléculas. Então, a menos de 100 graus vai ocorrer a vaporização, tá? Mas por enquanto o livro só está fixando no normal, no nível do mar. O padrão é 0 grau a fusão, 0 grau a solidificação.
100 graus Celsius a vaporização, 100 graus Celsius o inverso, que é a condensação ou liquefação, tá? Bem, vamos lá. Sobre a vaporização, a gente pode apresentar três tipos, né? A vaporização pode ser evaporação, ebulição ou calefação. Evaporação é aquela que ocorre de modo lento e espontâneo. Você pendura a roupa no varal, essa roupa vai secando, a água vai evaporando lentamente, não é na hora, né? Você já viu o ciclo da água, né, Matheus? As águas dos rios e dos mares, essa água evapora, mas isso é lento, senão secava logo o rio de uma vez. Ela vai lentamente evaporando e liberando vapor na atmosfera. O suor da nossa pele, vocês estão lá no intervalo no brinquedão correndo, que a tia Janete fica louca com vocês, né? Aí vocês, Monela não? Quem é que fica louco? É a professora Jussara? Enfim, deixa para lá. O fato é, vocês estão lá correndo no brinquedão, ou estão jogando bola, mortos de suor. Aí você para um pouquinho, daqui a pouco a pele está seca. O que aconteceu com o suor? Ele evaporou. Lentamente, não é na hora, mas ele vai saindo sozinho. Já a ebulição, que também é de líquido para vapor, né, vaporização, mas a ebulição, a água ferve e fica agitada, ela forma bolhas. Você bota água no fogo para fazer um café, começa a soltar bolhas, né? E essas bolhas vão se transformando em vapor. É mais rápido do que na evaporação. Mas a mais rápida de todas, a top da vaporização, é a calefação. Você já deve ter visto. Você tem uma panela, uma frigideira muito quente, está lá no fogo. Aí você deixa cair umas gotas d'água em cima. Essa água, ela começa a pular e mais, ela faz um chiado horrível e ela desaparece quase que na hora. Isso também é uma forma de vaporização, só que é mais rápido ainda do que a ebulição e muito mais rápido do que a evaporação, tá? Olha o que eu tinha comentado há pouco. Se a altitude aumentar, a pressão reduz. Vocês viram já isso a prova de geografia. No alto de uma montanha, a coluna de ar é menor, por isso a pressão reduz. E como a pressão reduz, fica mais fácil a água passar do estado líquido para o estado gasoso. E é por isso que eu tinha comentado há pouco que a vaporização na altitude, numa grande altitude, ela ocorre com uma temperatura um pouco menor do que 100 graus Celsius, porque como a pressão força as moléculas a ficarem juntas. Se a pressão diminuir, fica mais fácil das moléculas se afastarem, por isso a temperatura diminui um pouco, tá bom? E pode acontecer de passar diretamente da fase sólida para a fase gasosa, que é a chamada sublimação. Esse é o caso, com água pode acontecer, mas é muito comum. Isso acontece com gelo seco. Você já viu em show, né? Eventos, aquela fumaça que sai, aquilo é gelo seco. Só que, apesar do nome, esse gelo seco não é feito de água, ele é feito de gás carbônico, né? Ele é gás carbônico que é jogado numa temperatura. Oi? Ele é. Hã? Congelador. Exatamente. Só que não é bem gelo seco, não, porque lá tem água. Enfim, esse gelo seco, né? Ele é solidificado botando gás carbônico numa temperatura muito baixa. Aí, quando você coloca na atmosfera, que é mais quente, ele passa diretamente para a fase gasosa. Aquela fumacinha que você vê saindo, na verdade, é o sólido transformando em vapor direto, sem passar pelo estado líquido, tá? Agora, só um alerta, tá? Esse gelo seco é o gás carbônico colocado em temperatura muito baixa. Por isso, esse gelo seco, se você toca sem luva, ou se você engole, se você coloca na boca, ele pode lhe causar uma queimadura por causa do frio. Então, cuidado com gelo seco. O Matheus gosta de comer gelo, cuidado com isso que pode dar problema, tá? Na verdade, o gelo comum, né? Até o gelo comum mesmo de água, se você colocar na pele, ele queima a sua pele. O gelo seco, que é a temperatura mais baixa, queima ainda muito mais. Beleza? Vou parar esse vídeo por aqui para fazer em seguida, tá aqui embaixo já, né? Os exercícios de aprendizagem, a segunda etapa, digamos assim, que estão na página 49.